Boa noite, queridos alunos. Aqui, professor Vieira. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo, sobre dicas para a nossa AMEIA centralizada, que diz respeito aí à nossa disciplina de História. Isso já há alguns anos já é uma tradição minha, nas vésperas dessas provas, principalmente essas do segundo trimestre, que são centralizadas, as últimas provas do trimestre, a gente realizar um vídeo para facilitar, o estudo do aluno, já que essas provas são por áreas de conhecimento, vocês fazem prova de várias disciplinas, no mesmo dia. Então, para fim de facilitar, a gente faz esse videozinho. Porém, esse vídeo é diferente, um pouco diferente, porque essa AMEIA não é nós que confeccionamos, É o Colégio Militar de Belém que fez essa prova de ciências humanas, Não só da parte de história, mas também de geografia, filosofia e sociologia. E a gente vai tentar aqui nesse vídeo pegando aqui o que veio a FOA, fazer uma orientação para o estudo de vocês para essa avaliação. Algumas dicas aí de facilidade mesmo. Então, pessoal, pegando aqui a FOA ela está muito genérica, então ela está falando apenas o assunto. Então, pode ser cobrado qualquer coisa referente a esse assunto. Então, são dois assuntos de baixa Idade Média que serão cobrados, que já foram, objetos de cobrança de vocês da nossa A4, e que vai voltar a ser cobrado na AMEIA. Então, os dois assuntos são cruzadas e renascimento comercial e urbano. Então, o que pode ser cobrado de cruzadas? Então, as causas, por que Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos, e a finalidade, o Papa Urbano II, convocou lá o Concílio de Clermont para a retomada, dessa cidade sagrada de Jerusalém, que estava sob o controle dos muçulmanos pelos cristãos, no qual era sagrada, também pelos cristãos. Então, saber a importância sagrada da cidade de Jerusalém e saber o porquê que houve esse objetivo. Porém, as cruzadas elas fracassaram, no seu objetivo principal, religioso, que é a retomada. Apenas uma cruzada obteve sucesso, mas ela teve muito mais consequências no que diz respeito à economia. As cidades medievais, uma das causas do surgimento das cidades medievais foram as cruzadas. Na parte lá, quando eles saqueavam as cidades árabes, e vendiam nas estradas, fazendo fluxo de gente ali para aquele local, dando assim início às cidades medievais. A reabertura do mar Mediterrâneo, a dinamização do comércio entre o Oriente e o Ocidente, isso aí podemos dizer que é a parte ali das consequências, que as cruzadas obtiveram na parte econômica. Então, saber o que as cruzadas proporcionaram para a Europa como um todo. Isso aí é o que eu julgo mais importante, mas isso não exime também de vocês estudarem as cruzadas propriamente ditas. Nós tivemos um total de 10 cruzadas, 8 oficiais e 2 extraoficiais. Então, daquelas 8 lá, eu acho que vocês precisam ter uma atenção maior com a primeira, que foi a única onde obteve a vitória dos cristãos, foi a cruzada dos nobres, a cruzada dos reis, que teve ali o acordo com o sultão Saladino para voltar a peregrinar a cidade de Jerusalém, a cruzada comercial, onde teve o desvio de Jerusalém para Constantinopla, foi para fins comerciais, fins econômicos. As 2 cruzadas extraoficiais, cruzada dos mendigos e cruzada das crianças, então dá uma atenção para isso aí. Nosso segundo assunto da Baixa Idade Média é renascimento comercial e urbano. Então, o porquê que é o surgimento das cidades medievais. Então, por que houveram as cidades medievais? O que houve para surgir essas cidades? Então, o excedente dos produtos agrícolas que existiam nos feudos, foram comercializados nessa parte urbana, fazendo com que o comércio ele se sobressaísse. Então, o renascimento comercial foi fruto disso aí. Também, como eu disse, também o fruto das cruzadas, também, e outras situações que fizeram surgir as primeiras transações monetárias, o surgimento das primeiras casas bancárias, dos primeiros bancos,
comércio ele se prosperou de uma maneira muito forte. E aí surgiram ali o que a gente chama das feiras medievais. Entre as feiras mais famosas, nós temos a Feira de Champagne e depois veio a Feira de Flandres. Associações que atendiam aos interesses dos comerciantes, que eram Hansas ou ligas. A mais famosa, a Liga Hanseática. Houve também nesse período o surgimento de uma nova classe social que vigorou durante toda a Baixa Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, chamada burguesia. A cidade medieval era chamada de burgo e houve movimentos. A cidade medieval estava começando a ficar completamente independente e não dependia mais do senhor feudal. Então começaram a haver movimentos de libertação do poder do senhor feudal. Então vieram movimentos, esses movimentos eram de caráter violento, que eram os movimentos comunais. Os senhores feudais, a fim de conter esse caráter repressivo, acabou negociando essa liberdade através de pagamento. Esse documento que dava liberdade ao senhor feudal é o que a gente chama de carta de franquia. E a cidade livre do poder do senhor feudal é chamada de comuna, né? E a partir daí, todo aquele... depois houve para cada região houve uma denominação diferente. Então saber aquilo, né, qual era a denominação na Península Ibérica, no Sacro Império Romano Germânico, na Itália, né, saber aquela denominação da cidade livre. O comércio ele acaba atingindo uma proporção tão grande que as Hansas não começaram a dar contas. E aí foram criadas outras associações chamadas de guildas, eram associações mais completas. E teve também outra atividade, que era o artesanato. A associação que atendia ao interesse dos artesãos eram chamadas de corporações de ofício. Tá? Então, essa é o que pode ser considerado de renascimento comercial e urbano. Com relação aos assuntos da Idade Moderna, então serão cobrados a centralização dos estados modernos, né? Também é um assunto bem genérico. Então está dizendo aqui que está na folha, dizendo que vai cair absolutismo e mercantilismo. Então pode ser cobrado tudo que é referente a esse assunto. Então, o que houve para os estados se centralizarem? Né? Então, a necessidade de uma moeda forte, a língua nacional, né? Ter uma língua comum, o nacionalismo, a aliança com a burguesia, a necessidade de um poder centralizado na figura do rei, né? Sendo derrubado o atraso que já estava tendo o feudalismo, naquele poder descentralizado, né, a necessidade de você ter relações diplomáticas, a necessidade de fluir a economia, a aliança com a burguesia, o movimento do capitalismo mercantil, uma necessidade de conter as revoltas camponesas, né, dentro da crise do sistema feudal. Então isso aí foram fatores que levaram à centralização dos estados modernos. Então, saber também a centralização dos principais países. O primeiro país que centralizou foi Portugal, fruto da Guerra da Reconquista. Né, expulsou rapidamente os reinos espanhóis, doaram um pedaço de terra que acabou nascendo Portugal, né, e ali expulsou um muçulmano dali, né, o muçulmano Moro, foi rapidamente, e aí houve entrou a dinastia de Borgonha, uma briga interna, né, entre o mestre de Avis com o sucessor da dinastia de Borgonha, um episódio conhecido como Revolução de Avis, e aí Portugal se centraliza. Né? Uma vantagem muito forte dessa centralização portuguesa foi o pioneirismo português nas grandes navegações, Portugal ter sido o primeiro. Né? A centralização espanhola teve muito mais trabalho que Portugal, porque foi muito mais difícil ter que expulsar os mouros muçulmanos ali daquela região, né, na Guerra da Reconquista. Então os reinos tiveram que se unirem, né, os reinos aqueles que eram descentralizados, tiveram Aragão, Leão, Castela, Navarra, tiveram que se unirem para poder expulsar o infiel muçulmano Moro. Depois disso, o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão fez a Espanha se centralizar. Então, saber exemplos de alguns reis importantes espanhóis com caráter centralizado, como Carlos II e Filipe II. A centralização da França, né, oriundo logo após a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos, né, a França ela venceu essa guerra e houve um momento ali de muito conflito, de muita turbulência, conflito entre católicos e protestantes. Né, já tinha acontecido a reforma protestante ali, e episódios sangrentos, como a Noite de São Bartolomeu, e finalmente, com o Edito de Nantes, o Henrique IV, ele dá essa tolerância pacífica
ao protestante de você poder professar a sua religião sem ser perseguido, e aí o rei Henrique IV faz esse edito e a França se centraliza. Só que nós temos exemplos, né, de centralização política da França, foi os dois outros reis, próximos reis depois do Henrique IV, da dinastia de Bourbons. Primeiro Luís XIII, onde tem seu primeiro-ministro, Cardeal Richelieu, com a teoria da razão do Estado, e depois o principal rei, podemos ser o principal exemplo absolutismo francês, foi o filho dele, Luís XIV, que dispensou a presença de um primeiro-ministro e teve o apelido de Rei Sol, porque ele era comparado como a maior estrela do universo. E ele falou a célebre frase, L'État c'est moi, que significa o Estado sou eu. É o maior exemplo de presença absolutista francesa. A centralização da Inglaterra, ela demora ainda mais porque logo após a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos, o rei foi responsabilizado pela derrota por ser considerado fraco, e aí houve aquela guerra civil interna chamada Guerra das Duas Rosas, as disputas entre os York e os Lancaster, né? E que na realidade nenhuma casa ganhou nenhuma nem outra. Foi uma terceira rosa que entrou, Tudor, né, que interferiu nesse conflito, e aí com essa término dessa guerra, com a ascensão dos Tudor, dá início à dinastia Tudor, onde a Inglaterra se centraliza com o rei Henrique VII. Mas os maiores exemplos de absolutismo da França foram pelo seu filho Henrique VIII, né, que tem todo aquele caso lá de separação da rainha Catarina de Aragão, né, para poder se casar com a Ana Bolena, e ele, na realidade, ele rompe com a Igreja Católica, porque, é óbvio, o Papa não aceitou, né, essa dissolução, né, do casamento, né, e ele rompe com a Igreja Católica, ele toma todas as terras da igreja e vende para os nobres, e cria uma nova religião, que é a religião anglicana, e ele se casa com a Ana Bolena, né? Então, há um exemplo de centralização muito forte. Outro exemplo é a filha dele, Elizabeth I, depois uma parte muito turbulenta com a Maria, que persegue ali, restaura o catolicismo novamente na Inglaterra, persegue os protestantes, muitos desses vão lá para os Estados Unidos, né, onde hoje estão os Estados Unidos, as colônias inglesas da América. Mas aí o outro exemplo foi Elizabeth I, a filha dele, onde a Elizabeth governa por 50 anos, é o período que é chamado de Era de Ouro, era elizabetana, onde a marinha se fortalece muito, ali há uma parte ali muito poderosa, né? É uma rainha que ela tinha uma rede de espionagem muito forte, que combatia, né, os seus opositores, isso aí fez ela fortalecer muito, e ela consolida o anglicanismo na Inglaterra. Então, é um exemplo, né, de absolutismo inglês. Então, dá uma atenção, né, para essa centralização desses países. Os teóricos absolutistas, gente, não dá para dizer que não pode cair. Claro que pode cair, está dentro do assunto de centralização. Então, estudar aqueles 4 teóricos, o que eles dizem. Tanto Nicolau Maquiavel, né, que é o Estado acima de tudo, né, com a sua obra O Príncipe, o Jean Bodin, com a teoria da soberania, o soberano acima de tudo, né, o soberano é a lei, o Thomas Hobbes, né, com aquela teoria da razão social, do contrato social, de que o homem é mau por natureza. Então dá uma atenção para o que fala o Thomas Hobbes, e o Jacques Bossuet, com a teoria do direito divino, o rei escolhido por Deus para governar. Então dá uma atenção também para esses 4 teóricos. Mercantilismo é a política econômica dos estados absolutistas. Então saber a definição e suas características, que é a intervenção do Estado na economia, o protecionismo, o metalismo, a balança comercial favorável e o colonialismo, que é o pacto colonial, também é chamado de monopólio comercial. E saber também as características dos mercantilismos, principalmente ali nos países centralizados, né, que nós estudamos. Portugal e Espanha, a característica principal era o metalismo. Na França, a característica principal era a balança comercial favorável, que o mercantilismo francês era chamado de colbertismo, e na Inglaterra a característica principal era o protecionismo. Então isso aí são características que elas podem ser cobradas. O segundo assunto que vai ser cobrado da Idade Moderna é o renascimento cultural. Então saber os antecedentes, por que foram na Península Itálica, saber as causas do Renascimento, o que aconteceu para ter sido lá, vestígios da arte greca-romana, as bibliotecas dos mosteiros, a fuga de sábios bizantinos que fugiram de Constantinopla, que trouxe um vasto número de conhecimentos, então e outros assuntos, né, que levaram ali o celeiro para ter sido na Península Itálica. As características do Renascimento.
estão bem destacadas no livro: antropocentrismo, individualismo, naturalismo, o classicismo, né, com o resgate da antiguidade, e o racionalismo, né? Então são características que dentro ali do Renascimento cultural. Aquelas obras, então saber, todos aqueles artistas, todas as suas obras, Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos o que eles fizeram, as obras que eles fizeram, as características das obras, as características da pintura renascentista, o mecenato, né, que é o patrocínio de bispos e príncipes e burgueses para financiar as obras, a parte do renascimento literário, né, os livros, primeiro na Itália e depois fora da Itália. O renascimento que se destaca mais fora da Itália é o literário. Então, associar aqueles escritores, Shakespeare, Thomas More na Inglaterra, Erasmo de Roterdã na Holanda, que mais? Miguel de Cervantes na Espanha, Luís de Camões em Portugal, saber, né, esses escritores com as suas obras. O renascimento científico, também chamado de revolução científica, o surgimento da ciência. Então, saber, está destacado ali bem no slide, todos aqueles cientistas: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, René Descartes, o Leonardo da Vinci também pode ser incluído ali também. O que esses camaradas colaboraram para a ciência, né? Tá lá na FOA, então pode ser cobrado também essa parte do renascimento científico. E finalmente, né, bastante extensa, né, essa FOA focando nos assuntos: a reforma protestante, as causas da reforma protestante, o que fez o Lutero realmente fazer, o Martinho Lutero fazer com que houvesse essa reforma, né? Quais os motivos dele afixar aquelas 95 teses na igreja de Wittenberg? A corrupção da igreja católica, a venda de indulgências, os abusos cometidos pela igreja católica. Então dá uma atenção para aquilo lá, né? E a consolidação da reforma luterana, né? Ele é convocado pela igreja católica, ele é expulso, é excomungado depois de afixar essas teses, e ele praticamente sofre uma espécie de julgamento na dieta de Worms, mas ali ele acaba tendo, ele ratifica o que ele pensa, né? E como ele fatalmente ele iria ser vítima do Tribunal da Inquisição, mas uma coisa que realmente foi fundamental para ele obter o sucesso da reforma foi ele ter tido o apoio dos príncipes alemães, né? Os príncipes alemães, principalmente liderados pelo Frederico da Saxônia, que não aguentavam mais pagar impostos para a Igreja Católica. Frederico da Saxônia escondeu ele no castelo e conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o alemão, fazendo com que consolidasse, claro, que a invenção da imprensa, que já aconteceu no Renascimento Cultural por Johannes Gutenberg, foi fundamental para o sucesso, né, dessa reforma, justamente por causa da impressão de diversas Bíblias. E foi fundamental para o sucesso da reforma luterana. Isso teve como consequência a reforma calvinista, que foi preceitos básicos, fundada por João Calvino, preceitos básicos do luteranismo, só que teve algo a mais, que foi isso que Calvino falava: se o fiel trabalhasse justo e honestamente, ele seria salvo. Associado com a teoria da predestinação, né? Se você está predestinado a ser salvo, houve um apoio muito grande da burguesia, que praticamente toda a burguesia foi virar calvinista, né? E ela viu na oportunidade de ter uma religião e sem sofrer remorso, né? Porque a burguesia se sentia culpada, porque ela priorizava o lucro, né? O trabalho, e a Igreja Católica condenava o lucro, né? Então, saber dos preceitos da teoria calvinista, a reforma anglicana, feita pelo Henrique VIII, né, fruto depois da centralização, né, tem por objetivos pessoais esse rompimento da Igreja Católica, o casamento lá com a Ana Bolena. A reforma anglicana era uma mistura de rituais católicos com o conteúdo calvinista, né? Só se consolida realmente o anglicanismo no reinado da filha dele, da Elizabeth. E a resposta da Igreja Católica contra esse avanço do protestantismo, né, que é a reforma católica. Então, saber principalmente ali aquelas decisões da reforma católica, também chamada de contra-reforma, do Concílio de Trento, né? Foi realizado em 3 sessões. Primeiro, situações de mudanças, como, por exemplo, a proibição da venda de indulgências, né, e outros fatores que estão lá destacados, a reafirmação do que já existia, como
a crença na transubstanciação, manteve o celibato clerical, os 7 sacramentos, a maioria foi reafirmação, e a última sessão foi criação, né, que foi a criação da Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas, a reativação do Tribunal da Inquisição e a criação do Índice de Livros Proibidos, o Index Librorum. Então, dá uma focada ali naquelas decisões da Contra-Reforma ou Reforma Católica. Tá bom, gente? Então, me desculpe aí, o vídeo realmente está muito longo, o assunto está extenso, mas não tem como, eu tentei aqui num resumo, tentar falar rapidamente os assuntos principais que podem ser cobrados aí nessa AMEIA. A gente fica muito no escuro, né, não sabe o que vai cobrar, mas também eles não podem também se desviar muito do assunto que pode ser cobrado, do que eu acabei de falar aqui nesse vídeo. Né? Como vocês podem ver, os slides dos assuntos, eu e Coronel Medeiros tivemos a preocupação de colocar todos os descritores ali da DEPA. Né? Então, o Colégio Militar de Belém, ele tem que seguir aquilo lá para montar as questões, tá bom? Então, espero aí ter ajudado vocês, né, nesse vídeo, que não foi nada curto, né? Dando agora 21 minutos, mas eu espero de alguma maneira ou de outra ajudá-los aí a orientar para a AMEIA. Tá ok, pessoal? Então, bons estudos, boa sorte a todos. Espero de coração que todos obtenham sucesso na nossa AMEIA, que será realizada no próximo sábado, dia 17. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.